hoje vamos estudar a história de Pedro e Cornélio. O verso para decorar está em Atos, capítulo 8, versículo 37. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pedro está fora dos limites de Jerusalém, entrando na cidade de Cesareia de Filipe, uma cidade importante construída pelo rei Herodes, que era dominada por Roma. A cidade teve esse nome porque o rei Herodes queria fazer uma homenagem a seu filho, mas ele também queria homenagear César. Uma cidade muito grande e bonita na época, onde tinha um templo majestoso de mármore. Nesta cidade morava um homem da corte italiana, e era Cornélio, e ele cuidava de uma tropa romana. Cornélio comandava um exército romano com cerca de 100 homens, que com isso formavam uma centúria. Ele era religioso com toda a sua casa e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus o adorando juntamente com a sua casa. Cornélio é um bom exemplo de piedade, de alguém que atende às necessidades do outro, mesmo sendo gentio, ajudava os judeus pobres e orava sempre a Deus. Não podemos esquecer que ser religioso não é o bastante para chegar a Deus. O único caminho é o arrependimento de pecados em Jesus Cristo e uma vida transformada. O arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, por meio da qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. O arrependimento é uma graça salvadora que o Espírito Santo e a Palavra de Deus opera no coração de um pecador. Um dia, por volta de 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que fica perto do mar. Cornélio ficou tão assustado porque não sabia do que se tratava e obedeceu imediatamente, chamando os seus empregados. Então contou a eles o que havia acontecido e mandou a Jope, que ficava a 50 quilômetros de Cesareia, a fim de encontrar Pedro. Os 3 homens saíram na manhã seguinte para procurar Pedro. Por volta do meio-dia, em Jope, o apóstolo Pedro estava orando no terraço da casa e começou a sentir fome. Então teve uma visão. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis de terra e aves do céu. E então a voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Pedro começou a pensar no significado da visão. Nesse momento, chegaram os homens que Cornélio tinha enviado e contaram a Pedro sobre a visão do comandante. Pedro os convidou para passarem a noite ali, e no dia seguinte foi com eles à casa de Cornélio em Cesareia. Os judeus não podiam entrar na casa de pessoas que não eram judias, os gentios. Pedro tentava entender o significado daquela visão. A ideia era que Deus queria colocar no seu coração que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro costumava dar mais atenção só para as pessoas iguais a ele. Vamos voltar ao capítulo 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão meus testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O objetivo do lençol era atingir as pessoas diferentes. Deus não faz acepção de pessoas, e nós também não devemos fazer. Devemos falar do Evangelho a todas as pessoas, seja de cores diferentes, de tribos diferentes, de lugares diferentes e línguas diferentes. Ali estava Cornélio, um bom gentio. Por isso Deus deu aquela visão a Pedro, para ensiná-lo a não discriminar ninguém. Pedro, mesmo sendo judeu, devia amar e evangelizar pessoas de outras nações. Atos 10:28. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. A casa estava cheia de parentes e amigos de Cornélio. Pedro chegou. Cornélio correu
ao seu encontro e se curvou diante dele, mas Pedro fez ele se levantar imediatamente. Atos 10, 26. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levanta-se, eu sou homem como você. Cornélio contou a todos sobre a visão do anjo e disse que todos estavam prontos a ouvir o que Deus mandava dizer. Então Pedro começou a falar sobre Jesus, o que tinha feito aqui na terra e a sua morte, ressurreição e a ordem de pregar o evangelho. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo tocou no coração daquelas pessoas e elas creram no evangelho. Que alegria! Deus salva pessoas de todas as nações. Então, eles foram batizados em água em nome do Senhor Jesus. Não importa onde a pessoa nasceu, qual a língua ela fala, qual a cor da sua pele, se ela é magra ou gorda, se é rica ou pobre, se é chata ou muito legal, se é jovem ou idosa. Deus não divide as pessoas em grupo, só porque são diferentes. Por isso, devemos tratar todos de forma igual. Cornélio estavam com fome e sede de justiça, ou seja, Deus é o único que pode preencher o vazio existencial do homem. O Senhor revelou as verdades do Evangelho a Cornélio, mandou chamar Pedro a 50 quilômetros de distância de Jope. Pedro foi e pregou as boas novas do Evangelho a Cornélio, que foi o primeiro gentio a ter salvação em Cristo. Depois, estava acrescentando pessoas de todas as nações à sua igreja. Vamos orar, mas como Jesus orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-nos em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com ele, eu os protegi e os guardei, pelo nome de que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os da verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, e eu vos enviei ao mundo, em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e eles sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história.
tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida. Pintou minha vida com o sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus.